Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é a filosofia de Michel Foucault, filósofo esse tão influente no mundo contemporâneo, especialmente ali a partir do século XX. Filósofo esse que vai tentar entender e tentar comparar a sua filosofia voltado para a ideia do que? Da saúde mental, a história da humanidade também. É muito importante para a gente pensar Michel Foucault, pensar os dias atuais. De um outro ponto de vista, que eu gosto sempre de destacar quando eu dou essa aula, né, falando sobre Foucault, eu acho, pelo menos no contexto que eu estou gravando esse vídeo, que é aqui em 2025, o quanto é horripilante ouvir que as pessoas atribuíram, né, o nosso sistema de saúde mental, né, como o CAPS, como uma forma de uma piada, como se fosse algo engraçado, algo bonito para se fazer uso e recurso de piadas em cima desse sistema tão precarizado e tão importante para pensar a sociedade brasileira como um todo. Eu acredito que se a gente falasse de um outro ponto de vista de uns problemas sociais mais visíveis, como a taxa de mortalidade infantil e por aí vai, fazer piadas sobre isso não seria tão legal. E quando eu olho e observo as pessoas fazendo piadas sobre esse sistema de saúde, né, eu percebo o quanto a população ela enxerga ainda com esse preconceito muito forte, com essas ideias que não fazem muito sentido. E eu vou um pouco teorizar sobre isso. Espero que o intuito desse vídeo é para a gente tentar entender o combate sobre isso, certo? Eu me chamo Isaac Torquato, tenho formação em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje irei falar um pouco sobre Michel Foucault e a história da loucura e depois entrarei no livro Vigiar e Punir. Em primeiro momento, a gente tem que destacar quem foi Michel Foucault, né? Foucault, ele era um filósofo que ele estava ali durante o século XX, né? Ele trabalha, né, como ele é filho de pais psiquiatras, ele vai estudar a saúde mental no século XX, mas de um ponto muito importante. O filósofo Foucault, ele quer entender toda essa relação, toda essa estrutura social de poder. E ele vai usar o que nós conhecemos como história comparada. Ele vai pegar um período histórico, vai comparar com outro período histórico, a mesma situação, né, o mesmo movimento, e vai entender a diferenciação, colocando sobreposto ali uma ideia de poder, certo? Se a gente pegar a loucura num contexto, depois de um outro contexto, está falando do mesmo objeto e tem interpretações diferentes, é porque nós temos uma relação de poder e nós temos uma relação de uma construção social. Show? Além disso, né, o Foucault ele vai definir que a loucura, né, ele vai estudar a loucura, ele vai pegar ali na Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, que ela é uma construção social, que ela nada mais é além do que, né, do que uma sociedade impondo o seu poder e definindo o que é, e ele vai trabalhar em diversos pontos que nós vamos entrar aqui ao longo do vídeo. Essa relação, né, da ideia da loucura, para o Michel Foucault, ele vai pegar alguns pontos históricos e vai comparar, certo? Primeiro ponto que ele traz de forma histórica, ele vai pensar a Idade Média. Na Idade Média, né, pensando ali, né, com a construção do feudalismo, a partir de 476 depois de Cristo, né, com a queda do Império Romano do Ocidente, e aí sobrevive o Oriente, né, nós temos um processo que chamamos de ruralização. Porque as cidades elas estavam submetidas, né, a um perigo maior, porque devido a ditas chamadas, né, entre muita aspa, né, invasões bárbaras, né, e aí as pessoas vivendo aquela ideia do colonato, com a ideia da suzerania, da vassalagem, do feudalismo, promovem o que nós conhecemos como feudalismo e essa relação de poder, certo? Com a ideia da proteção. Só que, para o Michel Foucault, ele vai entender que esse processo de ruralização vai trazer uma concepção muito importante. Por quê? Pensa comigo. As pessoas que viviam fora desse sistema do feudalismo, que viviam ao redor do feudo, que viviam andando por aí, chamados também de andarilhos, que não se submetia a esse sistema, era considerado como louco, certo? Aquela sociedade definia que o louco era quem vivia fora dos feudos, quem eram os andarilhos, certo? E aí era eles, né? Porque a cidade estava perigosa, a cidade era perigosa, nós tínhamos o campo, a cidade que as pessoas ficavam, então quem andava
pela cidade, pelas ruas, era esse então considerado o louco. Vocês estão entendendo como a criação social do determinado contexto ainda não está perpassando por questões medicinais? Olha como é que aquela sociedade define o louco. Olha como é que o Foucault, olha como é que o Foucault ele vai trabalhar essa comparação. Você vai comparar a Idade Média com a Idade Moderna, olhando concepções históricas, certo? A partir de 1453, nós adentramos no que nós conhecemos como Idade Moderna. Movimento esses que faziam parte como a expansão marítima, o renascimento cultural e urbano, a chegada nas Américas, enfim, a tomada do Mediterrâneo, todo esse processo que nós entendemos como modernidade, né? Também temos a Reforma Protestante também, né? Vai iniciar um período histórico que nós conhecemos como modernidade. E para o Michel Foucault, a modernidade, né, ela atribuir o louco, né? Quem é o louco na modernidade? É aquele cara que é criminoso, aquele sujeito que está submetido à criminalidade naquele contexto. Lembrando que a criminalidade, né, sociologicamente falando, ela vai se modificando ao longo do tempo. Falar sobre a concepção sociologicamente sobre crime não é algo pré-definido. Se nós pensarmos bem, os escravos fugitivos que fugiam, né, lá aqui no Brasil colonial, eles eram considerados criminosos. Então, o conceito de criminalidade, sociologicamente falando, vai se modificar ao longo do tempo. Porque criminoso para agora pode ser que lá para frente, lá para uma outra sociedade, não seja algo criminoso. É entender, e o Foucault vai trabalhar o quê? Né? Que existe uma relação de poder. A figura de Michel Foucault está centralizada no que conhecemos como a ideia de poder, certo? E ela não tinha tanto esse peso voltado nessa palavra do criminoso para o peso criminoso, com essa ideia da ideias psiquiátricas, que as ideias da saúde mental. Isso está mais atribuído ao século XIX, ali no que nós conhecemos como racismo científico, dentro do contexto do imperialismo, especialmente na figura de Franz Galton, chamado também ali mais para frente de darwinismo social. Mas esse é um outro vídeo para um outro contexto. Certo, pessoal? Além disso, né, o Foucault ele vai pensar o louco na idade contemporânea. Olha como é que nós já pegamos na Idade Média o andarilho, que viria fora do feudo, na Idade Moderna, aquele cidadão, aquele indivíduo, né, que tá o que mais atrelado ao lado criminal, né? Lembrando que o criminoso ele também geralmente ele proporciona, né, naquele contexto, tô falando século XVI, século XVII, ele, determinado de problemas de algumas mazelas sociais, ele promove o crime como algo para sua autossobrevivência, certo? Claro que vai variar também ao longo das sociedades e ao longo do tempo. E aí, na Idade Contemporânea, que nós entramos ali a partir da Revolução Francesa, né, com a ideia dessa mudança, né, da estrutura social, política e econômica e nessa organização social, com a queda do absolutismo também, né, o Foucault ele vai entender que o louco para aquela sociedade contemporânea, ele está muito mais atribuído ao que, né, ao diagnóstico do profissional mental. O profissional da saúde mental é ele que vai diagnosticar quem é o louco para aquela sociedade, quem ele entende como louco, certo? E para ele, né, a loucura nada mais é para o Foucault do que aquela sociedade definindo o que é o louco. Aquela sociedade define através de uma relação de poder. A relação de poder, né, vista de cima para baixo. Então, a loucura para Foucault nada mais é, né, do que uma criação social. Ela não é uma criação biológica por si só. E sim, ela é uma criação social que ela é restabelecida dentro de uma sociedade, certo? Isso aí não é a minha ideia, é a ideia do Michel Foucault, né? E aí ele vai entender a loucura dessa forma, que existe uma relação de poder, certo? Dado essa parte sobre a concepção da loucura para Michel Foucault, ele vai escrever um livro também conhecido como Vigiar e Punir. O livro Vigiar e Punir é um livro complexo que demanda várias marcações sociais, né? A gente tem que, abstrair cada coisa, mas de um modo geral, o Foucault ele vai entender o que? Essas relações históricas também dentro dessas concepções. E para ele, na ideia do Vigiar e Punir, né, a sociedade era dividida em dois pontos, a sociedade pré-capitalista e a sociedade pós-capitalista. E a relação de poder que um Estado, que uma figura política se estabelece, elas vão ser modificadas ao longo do tempo.
Essa sociedade pré-capitalista nós estamos definindo através anterior à Revolução Industrial. Estamos falando de uma organização social que se constrói através de uma outra forma. Uma sociedade, né, pré-capitalista é uma sociedade que se absorvia, né, da estrutura política do absolutismo. E o que nós entendemos como absolutismo, né? Claro que absolutismo é um conceito que hoje em dia ele está sendo bastante questionado, mas de modo geral nós atribuímos como uma figura central onde é que se concentra o poder político, social, econômico, tudo na mão de uma única figura, certo? E aí uma relação depois pós-capitalista, então fomos após a Revolução Industrial, após essa mudança estrutural, aonde a sociedade, né, estamos falando após o Iluminismo, após sociedades ali também, né, das democracias liberais, já iremos falar um pouquinho mais para frente já, e a estruturação ela não só funciona desta única forma, certo? Para Michel Foucault, nós estamos falando de uma punição voltada para o suplício. O que significa isso, né? Punição voltada para o suplício, né? É uma punição aonde aquele indivíduo ele vai o quê, né? Ele vai implorar, pensa lá no iluminismo, ele vai implorar por quê, né? Para ele se morrer logo, porque ele já não aguentava mais a tortura. Era muito mais voltada para um espetáculo social. A morte atribuída a Michel Foucault nas sociedades pré-capitalista era um espetáculo. Então o Estado ele podia fazer morrer, era ele que tinha o monopólio do uso da morte e também ele poderia deixar a pessoa viver ou morrer, certo? Após a mudança das sociedades industriais, um inchaço urbano, o crescimento também, né, atribuições de direitos, né, claro, direitos que vão surgir de um ponto, depois vai ser alargado para outros pontos e outros contextos, nós estamos falando que ele é um estado que agora ele é obrigado a fazer a vida viver, né? Ele é obrigado ao que, né? Assegurar o dever daquela existência daquelas pessoas, certo? É o que nós conhecemos até um pouco com Hobbes, né? Com o contrato social. E aí o iluminismo, né? Eu gosto de trazer um ponto do iluminismo muito importante, que é a guilhotina, né? A guilhotina é uma forma de uma morte, de certa forma, uma morte mais humana, porque você não tem ali a tortura, e aí você mata logo. Ele representa nessas sociedades mais modernas, né? O que, né? Um suplício que agora já foi subtraído. Agora o Estado ele é obrigado a fazer essa sociedade, né? Ela ser positiva, ela é obrigada a fazer essa sociedade viver. Porém, existem mecanismos dentro do Estado aonde o Estado ele vai utilizar daquelas concepções antigas, só que de uma forma mais maquiada, de uma forma mais engendrada, por assim por dizer. O Michel Foucault vai dizer que essa punição ela ainda existe, só que ela é uma punição cada vez mais sutil, mais mais mascarada. Eu acho que não existe uma palavra melhor para dizer que é uma mascaração, certo? E aí, onde é que nós observamos isso? O Foucault ele vai trazer como as prisões. As prisões ela é uma das representações do Estado de ainda punir os seus súditos, né? Só que de uma forma muito sutil, através da criminalidade. E dessa criminalidade pode surgir o louco, ou que o Estado vai determinar o que é o criminoso e o que não é. Ou o próprio Estado, né? Como um fundador, né? Como estruturador da sociedade, ele cria essas mazelas sociais, cria esses crimes e ele pune quem ele mesmo criou, certo? É isso que o Foucault ele vai entender, né? E ele entende também que essas prisões sociais, elas não trazem uma ideia, né? Pelo menos que a gente acha, pelo menos a ideia do que da reinserção do ser humano, do indivíduo na sociedade. Muito pelo contrário, o Foucault entende que as prisões, elas não são feitas para você, né, reeducar, e sim para você punir, porque o Estado ele precisa desta forma, dessa ideia, dessa punição. E aí não tem nenhuma função educativa, certo? E aí o que o Foucault ele vai trazer um conceito chamado tornar os corpos dóceis. O que ele quer dizer com isso, né? Que os corpos, eles precisam cada vez mais ser disciplinados, porque esse Estado ele precisa ter o monopólio do uso da força. Então, os corpos, eles precisam ser dóceis, os corpos, eles precisam ser o quê, né? Mais maleável para o quê? Para submeter a um poder maior. É óbvio também que é importante destacar que o Foucault ele vai entender o poder só não no seu poder macro, mas no seu poder também micro. Eu já irei falar já quando ele trazer outros conceitos. Um outro jurista que é muito importante para falar, o nome dele é Jeremy Bentham. Ele vai nascer em 1785, mais ou menos, e ele vai criar o que nós conhecemos como panóptico. O que era isso na prática? Era uma
era uma prisão, aonde ele vai criar um sistema prisional, né? Aonde essa prisão vai conseguir observar muito mais. Eu vou trazer um exemplo muito grande. Tudo bem que isso aqui é uma é a Torre Eiffel, né? Lá de Paris. Imagina que do ponto de cima, né? Aqui seja uma torre, literalmente uma torre, e em volta dessa torre ficava todas as celas de prisão. E aí da parte de cima você pode observar toda essa prisão. É uma forma da punição, ela ter um vigia maior, certo? Então esse pan ótico vem muito disso, de uma torre centrada onde é que ela pode observar toda aquela estrutura prisional, certo? Isso o Foucault ele vai falar que é uma influência, né? Que isso tem a ver com uma disciplina da relação, certo? Além disso, ele vai trazer dois conceitos muito importantes. O conceito de biopolítica. E o que é o conceito de biopolítica? O conceito de biopolítica é o controle que o Estado vai exercer sobre aquele indivíduo, certo? Numa questão do que, né? Como eu trouxe para vocês, das vidas pré-capitalistas, onde o Estado ele mandava no poder, e agora pós-capitalista, né? Mandava na existência, agora ele precisa fazer, viver e todo esse ponto, certo? Dentro dessa biopolítica, ele vai trazer o conceito do que, né? De macropoder. O que é o macropoder, né? É esse controle do Estado, né? Como órgão de entidade, o único que pode, né? Submeter, né, ao uso da força, por exemplo, eu, pelo menos até atualmente, em 2025, né, não posso simplesmente ir lá e fazer uma milícia armada institucionalmente por lei, não sei que na prática isso existe, ir lá e fazer a segurança de alguém, até porque isso não faz sentido, porque só quem tem o poder, só quem tem o poder armado, só quem pode prender e matar também, né, dependendo do estado de guerra, né, é o Estado, certo? Porém, o Foucault ele vai trazer também a ideia do micropoder. O que é o micropoder para o Foucault? Isso é muito importante que ele vai se diferenciar do Max Weber. Para o Foucault, o poder ele não só exerce do Estado sobre o indivíduo. Essa relação do Estado e do indivíduo, ele vai se exercer para o âmbito privado também. E aí no micropoder nós podemos observar uma relação de um pai com um filho, de um esposo com uma esposa, de uma relação de um filho com um determinado animal, ou de uma relação entre amigos e por aí vai. Toda essa relação de poder que não está institucionalmente formalizado, mas numa relação histórica existe um micropoder, certo? Macropoder, Estado sobre indivíduo. Micropoder, relações pessoais, uma relação do patrão com o funcionário, uma relação fabril, tudo isso está atribuído também ao micropoder, certo? E por último, esse conceito não é do Michel Foucault, é do Achille Mbembe, que é conhecido como necropolítica, todo mundo já ouviu falar, eu acho, pelo menos nesse conceito aqui agora. A necropolítica já é uma política do próprio Estado, como uma política de morte, onde é que esse Estado, ele vai dizer, né, eu não quero o cuidado daquilo, eu criei essas mazelas sociais, mas eu mesmo vou lá e vou acabar com ela, certo? A necropolítica é isso, é o poder do Estado matando, formidando, né, acabando com a existência de quem ele mesmo não quer acordar, certo? É de certa forma o que nós conhecemos, né, como os mortos-vivos, né? É aquelas pessoas que estão vivas, mas podem ser mortas a qualquer momento, né? Nós temos isso como diversos exemplos, né, como os refugiados. Nós temos aqui no Brasil, pensando na sociedade brasileira, nós temos também as concepções, né, dentro da formação do que nós conhecemos como favelização, chamado hoje em dia de comunidade, e tudo isso que engloba, né? Pensar em poder também é pensar em necropolítica, esse Estado fazendo uso autoritário da força para acabar com a existência dos outros, certo? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, e essa foi a nossa aula sobre Michel Foucault.